Olá, senhores, minha saudação a todos. Meu nome é Giorgio Forgiarini, professor de Direito Administrativo aqui do Verbo Jurídico, curso preparatório para concursos públicos e de ensino jurídico. Trabalhando hoje revisão para o concurso de secretário de diligências do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, fazendo um apanhado com aquelas informações mais importantes que vão cair na prova de Direito Administrativo do concurso de secretário de diligências. Nós vamos fazer um apanhado relativamente superficial, porém capaz de fazê-los lembrar de todos os assuntos importantes que permeiam a disciplina de Direito Administrativo. Sendo assim, para não perder muito tempo, começamos trabalhando então a nossa grande revisão e eu começo falando sobre a administração pública, organização administrativa, estrutura da administração. E para falar sobre a estrutura da administração pública, nós devemos lembrar, nós devemos ter bem claro que a administração pública ela vai se dividir em dois tipos diferentes, duas modalidades diferentes. Eu estou me referindo à administração pública direta e à administração pública indireta. A administração pública direta, senhores, que será composta por aquelas entidades chamadas entidades políticas. As entidades políticas são aquelas que compõem o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil, conforme disposto lá no artigo 18 da Constituição Federal, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Estas entidades políticas são aquelas que possuem a tríplice capacidade de autogestão, de gerir seus próprios recursos, administrar seus próprios recursos, capacidade de autogoverno, estabelecer seus próprios governantes e autorregulação, estabelecer sua própria legislação. Portanto, a administração direta, ela será composta, portanto, pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. É o que nós também popularmente chamamos de poder central. Por outro lado, nós temos ainda a administração indireta. A administração indireta que será composta por entidades administrativas. Entidades administrativas justamente porque têm única e exclusivamente capacidade de autogestão, capacidade de se autogerir, capacidade de gerir os seus próprios recursos. Estas entidades da administração indireta, elas são justamente compostas, elas são criadas pelas entidades da administração direta. Para quê? Para a prestação de serviços específicos. As entidades da administração indireta são hipótese de descentralização administrativa e justamente por isso a administração indireta também é chamada de administração descentralizada. Descentralizada. Por quê? Porque faz parte, porque é fruto da descentralização administrativa. Certo? Aqui, senhores, é muito importante a gente ter bem clara a diferença entre entidade e órgão. As entidades, elas são dotadas de personalidade jurídica própria. E na administração indireta nós temos entidades que possuem capacidade jurídica, personalidade jurídica própria. O que significa personalidade jurídica própria? Significa a capacidade de tomar as próprias decisões, a capacidade de firmar os próprios contratos, a capacidade de ser parte nos próprios processos, a capacidade de ter patrimônio próprio. Os órgãos públicos, eles não possuem personalidade jurídica própria. Os órgãos públicos, eles não possuem patrimônio próprio, não podem ser parte em processos e não podem firmar contratos. Por quê? Porque não tem personalidade jurídica própria. A administração indireta, ela também vai se dividir em diferentes modalidades de entidades. Nós teremos as autarquias,
as empresas públicas, as fundações e as sociedades de economia mista. São estas 4 modalidades. Depois nós poderemos ter outras ainda, as associações públicas, que são os consórcios públicos, mas a gente não vai entrar no mérito agora. Muito bem. Senhores, vamos aqui para o nosso slide, tá? Eu gostaria de falar sobre os diferentes fenômenos da administração pública e a gente inclusive vai remontar aqui a isso que eu estava falando agora. Nós temos 3 fenômenos específicos da atividade administrativa. Primeiro, nós temos a centralização. A centralização é quando o próprio poder central chama para si o exercício de uma atribuição. Por exemplo, quando o prefeito, ele próprio, se encarrega da fiscalização das obras públicas. Quando o próprio prefeito, ele se encarrega do exercício da gestão da saúde, por exemplo. A centralização, justamente em função da grande complexidade da atividade administrativa, cada vez mais a centralização é mais rara. É difícil, por quê? Porque são muitas atribuições, dificilmente o prefeito vai conseguir centralizar tudo na sua mão. Mas a centralização é isso, portanto, é quando o titular do poder central, ele se encarrega ele próprio do exercício das atividades. Hoje em dia, está sendo colocado em desuso a centralização. Por outro lado, nós temos a desconcentração. A desconcentração nada mais é do que a distribuição interna de atribuições e responsabilidades perante órgãos. Lembrando, não dotados de personalidade jurídica própria, que não possuem, portanto, patrimônio próprio, não possuem capacidade processual para ser parte em processos, não possuem capacidade para firmar contratos. Os órgãos públicos, eles são uma parte integrante de um organismo maior. Por exemplo, como acontece com o nosso corpo humano. Nós temos diferentes órgãos que são partes internas de um organismo maior. Isto é a desconcentração. É a distribuição interna de atribuições e responsabilidades perante órgãos não dotados de personalidade jurídica própria e, portanto, subordinados. Ou seja, num vínculo de subordinação em relação ao poder central. Olhem só. Isso aqui é a desconcentração. Isso aqui é a desconcentração. Nós temos aqui o prefeito e ele vai atribuir diferentes atribuições, vai atribuir diferentes funções a órgãos internos à estrutura, às secretarias. Secretaria de Educação, Secretaria da Saúde, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Mobilidade Urbana e por aí vai. Por outro lado, nós temos a descentralização, vou voltar ao slide anterior, que é a distribuição externa de atribuições e responsabilidades não mais perante órgãos, perante entidades dotadas de personalidade jurídica própria e, portanto, autônomas em relação ao poder central. Vejam só, aqui nós temos autonomia, a entidade autônoma passando para cá. A entidade descentralizada, ela é autônoma, tem liberdade de agir em relação ao poder central. Nós temos aí, na descentralização administrativa, a criação daquilo que nós chamamos de administração indireta. Ou seja, a descentralização administrativa vai culminar na criação de autarquias, empresas públicas, fundações ou sociedades de economia mista, conforme for o caso. Voltando para cá. Distribuição externa de atribuições e responsabilidades perante entidades. Olhem só, não estou mais falando de órgãos. Estou falando de entidades dotadas de personalidade jurídica própria e, portanto, autônomas em relação ao poder central. Aqui, certo? Da descentralização nascerão, portanto, as entidades
dotadas de personalidade jurídica própria, as autarquias, fundações, empresas públicas e blá blá blá. Senhores, é importante ficar bem claro que da descentralização administrativa não surge nenhum vínculo de subordinação. Não existe subordinação. O Ministério do Meio Ambiente não subordina o IBAMA, por exemplo. A Petrobras não é subordinada ao Ministério de Minas e Energia. São meramente vinculados. Isso é o que eu gostaria de passar com relação a esse primeiro tema. Vamos ao segundo tema, responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade civil do Estado, senhores, ela vem estabelecida pelo artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Dentro da nossa legislação, que compreende desde a Constituição até os decretos, até as portarias, resoluções, atos normativos em geral, nós temos apenas um dispositivo que fala sobre responsabilidade civil do Estado. É aqui o artigo 37, parágrafo 6º, que vai dizer que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, primeira pergunta importante: a quem se aplica o artigo 37, parágrafo 6º? A quem se aplica o artigo 37, parágrafo 6º? A todas as entidades da administração pública? Imagina a questão de prova. O artigo 37, parágrafo 6º se aplica a todas as entidades da administração pública? Não. Por quê, senhores? Porque se aplica apenas às pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado que sejam prestadoras de serviços públicos. Nós devemos lembrar que existem entidades da administração pública que não prestam serviços públicos. Por exemplo, Banrisul. Por exemplo, Caixa Econômica Federal. Por exemplo, Banco do Brasil. São entidades da administração pública com natureza jurídica de direito privado, mas que não prestam serviços públicos, exploram meramente atividade econômica. Não se aplica, portanto, o artigo 37, parágrafo 6º. Vamos lembrar, tá? Dentre as entidades de direito privado da administração pública, nós temos aquelas que prestam serviços públicos e aquelas que exploram atividade econômica. O artigo 37, parágrafo 6º, se aplica exclusivamente às que prestam serviços públicos. As que exploram atividade econômica, se aplica o Código Civil. Se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Se aplica seja lá o que for. Tá bom? Vamos voltar ao slide anterior. Responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O artigo 37, parágrafo 6º, portanto, ele consagra uma teoria a ser aplicada para a responsabilidade civil do Estado. Consagra a teoria do risco administrativo, segundo o qual a administração pública assume o risco por todas as atividades que exerce, de maneira que o Estado, a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, prestadora de serviço público, responde por qualquer dano cometido por qualquer um de seus agentes, mesmo a terceiros, independentemente de dolo ou culpa. Por quê? Porque assume o risco por aquela atividade. Então, o artigo 37, parágrafo 6º, vai consagrar aquilo que nós chamamos teoria do risco administrativo. A teoria do risco administrativo que se baseia na ideia de que o Estado assume o risco pelas atividades que exerce. Muito bem. Senhores, a teoria do risco administrativo... A teoria do risco administrativo, ela vai partir de três pressupostos. Eu preciso de três elementos para que haja a configuração da responsabilidade civil do Estado. Eu preciso que haja um ato ou um fato
protagonizado pela administração pública. Por exemplo, um motorista da administração pública dirigindo um carro. Por exemplo, um motorista do Corpo de Bombeiros trafegando com uma viatura. São atos ou são fatos da administração pública, mas um dano, é preciso que haja um dano. Para que haja responsabilidade civil, é preciso que haja um prejuízo, um dano que seja indenizável. E eu estou falando de dano a direito, não dano a interesse. E é preciso também que haja um nexo de causalidade. Ou seja, é preciso que o dano seja decorrente deste ato ou deste fato. A partir daí, nós teremos a responsabilidade civil do Estado. Então, quanto às teorias aplicáveis no Brasil, o artigo 37, parágrafo 6º, ele consagra a teoria do risco administrativo. Mas essa é a única teoria que se aplica? Não. A doutrina e a jurisprudência concebem a utilização, a aplicação também da teoria da culpa administrativa. A teoria da culpa administrativa, ela se aplica no caso de omissão do Estado, no caso de falha da instituição, quando o dano ele não pode ser imputado a um agente ou a outro. A teoria da culpa administrativa também é chamada de teoria da culpa anônima. Se dá quando a culpa for do Estado, ou seja, de alguém lá de dentro, não se sabe quem. Por exemplo, o cara que teve sequelas em função da demora no atendimento no posto de saúde. De quem é a culpa? Não sei. Aplica-se a teoria da culpa administrativa ou teoria da culpa anônima. Construção jurisprudencial. Estas são as duas, portanto, teorias que se aplicam em matéria de responsabilidade civil do Estado. Vamos lá. Senhores, responsabilidade civil por atos legislativos ou normativos. Se aplica a responsabilidade civil por lei? Sim. Nós teremos a responsabilidade civil do Estado, portanto, pela inconstitucionalidade da lei. Existem ainda as leis de efeitos concretos. As leis de efeitos concretos são aquelas leis que são equiparadas a atos administrativos, que não têm o caráter abstrato da maioria das leis. Aquelas que incidem sobre uma pessoa, sobre uma empresa ou sobre um bem específico. Por exemplo, uma lei que estabeleça a utilidade pública de um imóvel particular. Neste caso em específico, das leis de efeitos concretos, a responsabilidade civil do Estado, ela é do tipo objetiva. Por quê? Porque independe de dolo ou culpa. Em via de regra, a responsabilidade civil do Estado por atos normativos ou legislativos é do tipo subjetiva, porque depende da comprovação da inconstitucionalidade da lei. Aqui não. No caso da lei de efeitos concretos, ela é objetiva. O simples fato dela trazer dano já leva ao dever de indenizar. Por fim, responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais, por atos judiciais, sentenças, acórdãos. Em regra, a responsabilidade civil do Estado, ela é subjetiva, qualificada. Não basta eu comprovar o erro da sentença. Não basta eu comprovar o erro da decisão judicial. Eu preciso comprovar que o juiz agiu de maneira torpe. Eu preciso comprovar que o juiz agiu de má fé, que ele agiu com o intuito de causar prejuízo. É justamente isso que diz o artigo 143 do Código de Processo Civil. Existe, portanto, a necessidade de comprovação do dolo para que haja a responsabilidade civil do Estado, exceto
exceto na esfera criminal. Na esfera criminal, aquele que for preso indevidamente ou ficar preso além do estabelecido na sentença será indenizado, independente do motivo. A responsabilidade civil do Estado na esfera penal, por atos jurisdicionais, portanto, ela é do tipo objetiva. E agora a gente muda de assunto. Agora a gente passa ao poder de polícia. O poder de polícia, que não se confunde com aquele que tem por objetivo garantir a segurança pública. O poder de polícia administrativo é aquele que tem por objetivo, ou melhor, é aquele que concede à administração pública a faculdade, a possibilidade, a chance de limitar, condicionar ou restringir. Essas são as 3 palavras-chave que vocês devem saber com relação ao poder de polícia. Limitar, condicionar ou restringir. O quê? O uso de bens, o gozo de direitos e o exercício de atividades por particulares. Isso já nos leva a uma conclusão muito importante. O poder de polícia da administração pública não age sobre pessoas, age sobre os seus bens, age sobre os seus direitos e age sobre suas atividades. Então, o poder, é a possibilidade que tem a administração pública de restringir, limitar ou condicionar o uso de bens, o gozo de direitos e o exercício de atividades por particulares. Quando a administração pública condiciona o direito de dirigir em via pública a posse de uma carteira de habilitação, nós temos o exercício do poder de polícia. Quando a administração pública condiciona a abertura de um restaurante, a posse de alguns alvarás, nós temos poder de polícia. Quando a administração pública restringe o limite de velocidade no trânsito da via urbana, nós temos o poder de polícia. Ou seja, o poder de polícia é a administração pública nos restringindo, nos limitando, nos condicionando. O poder de polícia, faculdade de limitar, restringir, condicionar, uso de bens, gozo de direitos, exercício de atividades por particulares com o objetivo de garantir o interesse público. É a administração restringindo o individual, restringindo um indivíduo. Para quê? Para que possibilite que o coletivo seja privilegiado. Quando necessário, esse poder de polícia, ele será custeado por taxas. Quando a gente vai tirar uma carteira de habilitação, nós precisamos pagar taxas. Quando eu vou tirar um alvará dos bombeiros, eu preciso pagar taxa. Quando eu preciso de um alvará ambiental, eu preciso pagar taxa. E assim sucessivamente. Algumas palavras-chave são importantes para que a gente entenda o poder de polícia. O poder de polícia se caracteriza pela faculdade de limitar, restringir ou condicionar. É o Estado, portanto, nos cerceando. Daí a gente deve compreender que o poder de polícia não se confunde com serviços públicos. Por quê? Porque o poder de polícia, ele implica em obrigações de não fazer. Pode o poder de polícia implicar em obrigações de fazer? Obrigações positivas? Pode, em certas circunstâncias. Quando a administração pública diz, olha, para tu abrir o teu estabelecimento, tu vai ter que estabelecer uma rota de saída de incêndio. Tu vai ter que colocar rampas para cadeirantes. Isso são obrigações positivas, ok, mas em via de regra, o poder de polícia, ele se consubstancia em obrigações de não fazer. O Estado nos limitando, nos condicionando, nos restringindo, dizendo, ó, tu não pode fazer isso. Que incide sobre bens, vai incidir sobre a minha casa, sobre a minha fazenda, sobre o meu carro, sobre o meu restaurante, sobre direitos, sobre o meu direito de ir e vir, sobre o meu direito de me locomover, sobre o meu direito de exercer atividade profissional, sobre o meu direito de consumir substâncias ou atividades, sobre a minha atividade advocatícia, sobre a minha atividade na medicina, sobre o meu exercício da atividade empresarial.
tem um caráter, é exercido por particulares, ou seja, o poder de polícia é a administração restringindo particulares. Incide sobre particulares e por isso o poder de polícia, ele é externo. Ele foge da própria estrutura da administração pública. Não se confunde com o poder disciplinar, por exemplo. O poder disciplinar é a administração pública controlando a própria administração pública. Aqui não. Aqui é a administração pública controlando os particulares. Tem um caráter preventivo, no sentido de que tem o objetivo de prevenir prejuízos maiores. A administração pode destruir gêneros alimentícios apodrecidos, por exemplo, com o objetivo de prevenir uma ameaça à saúde da população. A administração pública pode destruir um imóvel ilegalmente construído com o objetivo de prevenir a segurança dos lindeiros dos vizinhos. Ou seja, o objetivo maior é a prevenção, em nome da primazia do interesse público. A administração pública sacrifica o particular, sacrifica o individual, o proprietário do bem, o exercente da atividade, o titular do direito, em nome do quê? Em nome do interesse da coletividade. O poder de polícia se baseia na ideia de primazia do interesse público sobre o interesse do particular. Tem natureza, via de regra, discricionária. O poder de polícia, ele será discricionário na maioria das vezes. A pergunta de prova que pode cair, o poder de polícia será sempre discricionário? Será que sempre haverá discricionariedade no exercício do poder de polícia? Não. Um guarda de trânsito, ao flagrar um carro estacionado em local proibido, ele tem a obrigação, ele é obrigado a fazer a autuação deste carro. Ou seja, nós temos um ato aqui que é vinculado no exercício do poder de polícia. Via de regra, a administração pública tem discricionariedade para decidir em que local será proibido estacionar, em que local será permitido estacionar, em que local será restrito o estacionamento, em que local terá tal limite de velocidade. Ou seja, o estabelecimento das regras e regulamentações é discricionariedade da administração pública. Mas em alguns aspectos, a prática de atos no exercício do poder de polícia também serão vinculados. Não é uma regra absoluta, portanto. E como eu mencionei, serão custeados por taxas. O exercício do poder de polícia será custeado por taxas. Para a gente renovar os documentos do carro, a gente precisa pagar taxas. Para a gente tirar a carteira de habilitação, precisa pagar uma taxa. Para pagar a carteira da OAB, para se inscrever na OAB como advogado, eu preciso pagar taxa. E assim sucessivamente. Eu gostaria de falar ainda, dentro dessa ideia de poder de polícia, falar sobre os alvarás. Os alvarás são uma figura típica do poder de polícia. Nós temos dois tipos diferentes de alvarás. Nós temos os alvarás de licença e os alvarás de autorização. O alvará de licença é aquele alvará que tem natureza vinculada. O alvará de licença, passamos para cá. O alvará de licença é aquele que, atendidos os critérios previstos em lei, é de direito do titular a sua obtenção. Alvarás. Então, nós temos alvarás de licença e alvarás de autorização. Os alvarás de licença são aqueles que têm natureza vinculada, ou seja, estabelecidos, ou melhor, atendidos os critérios estabelecidos em lei, é dever do Estado conceder o alvará. Portanto, eles derivam de um direito subjetivo por parte do titular. Carteira de habilitação. Consegui passar em todas as provas, fiz todas as aulas, tenho a idade, já paguei todas as taxas. Eu tenho direito àquele alvará.
Deve, portanto, o Detran me conferir aquele alvará. Justamente por isso, o alvará de licença, ele é tido como definitivo. Senhores, não significa que ele seja perpétuo. Ele pode ter um prazo de validade. Ele é definitivo no sentido de que ele não pode ser desfeito pela administração, assim, sem qualquer razão aparente. Por outro lado, nós temos os alvarás de autorização. Alvarás de autorização são aqueles que têm a sua concessão discricionária, cuja concessão, portanto, deriva de uma liberalidade por parte da autoridade. Liberalidade por parte da autoridade. A autoridade concede se quiser, se não quiser não precisa. Por exemplo, autorização para botar um food truck, ou para colocar uma carrocinha de cachorro-quente, ou para instalar um camelô, um ambulante. Não existe um direito adquirido. Sendo assim, esse alvará de autorização, ele terá natureza precária, certo? Esses são os dois tipos de alvarás. Obviamente, nós temos milhões de alvarás, talvez milhares de alvarás, que vão se dividir nesses dois tipos, isso com relação, portanto, ao poder de polícia. E aí a gente chega aos serviços públicos. Conforme estabelecido pelo artigo 175 da Constituição Federal, também pela Lei 8987 de 1995, dentre tantas outras coisas. O serviço público, ele se diferencia do poder de polícia, porque o poder de polícia tem um cunho negativo. O poder de polícia é o Estado restringindo os cidadãos, o serviço público é justamente o contrário. O serviço público é justamente o poder público, o Estado, dando uma benesse, um benefício, uma utilidade, uma comodidade aos cidadãos. O serviço público, senhores, conforme concebido pela doutrina, é toda atividade material. Ou seja, é aquilo que é materialmente fruível, aquilo que é materialmente aproveitável. Por exemplo, transporte coletivo, serviço postal, energia elétrica, distribuição de água, telefonia, todos estes são serviços que nós podemos aproveitar materialmente. Nós podemos perceber o serviço, portanto, é toda atividade material que a lei atribui ao Estado, que a lei estabelece como sendo competência do poder público, para que a exerça diretamente ou por meio dos seus delegados. Pergunta de prova: o serviço público necessariamente será prestado diretamente pelo Estado? Não. O Estado pode delegar a prestação de serviços a empresas particulares, mas o Estado continua sendo titular deste serviço. Tanto é que o Estado vai fiscalizar, tanto é que o Estado vai controlar, para garantir que o serviço seja bem prestado por essa empresa delegada. Vamos adiante. Com o objetivo de satisfazer concretamente as necessidades coletivas, sob regime total ou parcialmente de direito público. O que é importante nós termos bem claro: os serviços públicos serão prestados sob regime jurídico de direito público. Necessariamente regime de direito público, dentro daquela superioridade do Estado em relação aos particulares. Rafael Maffini vai dizer que é a atividade de prestação administrativa material, repisando, portanto, os termos de Maria Silvia Zanella de Pietro, direta e imediatamente a cargo do Estado, mais uma vez, ou de seus delegados. Para que posta concretamente à disposição dos usuários, determinados ou indeterminados, sob regime de direito público. Senhores, mesmo quando prestado por empresa particular, o serviço público será prestado sob regime jurídico de direito público, em caráter obrigatório, igualitário e contínuo, com vistas a satisfazer necessidades coletivas sob a titularidade do poder público. Vamos falar sobre titularidade. A titularidade do serviço público será sempre de uma entidade da administração direta. Já apaguei aqui o quadro.
A administração direta, o que é? União, estados, Distrito Federal e municípios. Se a gente pegar a Constituição Federal, nós veremos lá inúmeros serviços públicos. Distribuição de energia elétrica, gás encanado, distribuição de água, telefonia, telecomunicações, serviço postal, transporte coletivo urbano, transporte coletivo intermunicipal. Todos estes são serviços públicos. Todos estes são serviços públicos e todos estes estão a cargo de entidades da administração direta ou da União, ou dos estados, ou do Distrito Federal, ou dos municípios. Porém, estas entidades da administração direta poderão descentralizar. Olha, descentralização administrativa. Poderão descentralizar para outras entidades. E essa descentralização vai ter duas formas diferentes. Nós teremos a outorga e a delegação. A outorga nada mais é do que a criação de uma nova entidade da administração indireta para a prestação do serviço público. E a delegação é a contratação junto a uma empresa privada para que a empresa privada explore a prestação deste serviço público. Senhores, vejam aqui. O que nós temos então? A titularidade. A titularidade é do Estado. Quem é que diz isso? Artigo 175 da Constituição Federal. É da administração direta, é do poder público. Porém, a prestação, ela poderá ser direta quando ela é prestada pelo próprio Estado, quando ela é prestada pela própria máquina pública, pela própria entidade da administração direta competente para tanto, ou ela poderá ser indireta ou descentralizada. Senhores, essa prestação indireta ou descentralizada, ela poderá se dar de duas formas diferentes: por outorga ou por delegação. A outorga, ela vai se dar quando nós tivermos a criação de uma entidade da administração indireta. Vou pegar um exemplo. Aqui em Porto Alegre, o serviço de tratamento de esgoto, nós temos uma autarquia que foi criada só para isso, o DEMAI, Departamento Municipal de Águas e Esgotos. O que é o DEMAI? É uma autarquia. É uma entidade da administração indireta criada só para prestar o serviço de águas e esgotos. Por outro lado, nós temos a delegação. A delegação vai se dar quando nós tivermos a contratação junto a uma empresa privada para a prestação do serviço, para a exploração do serviço. Por exemplo, distribuição de energia elétrica. Nós temos a AES Sul ou a RGE, que agora foram unidas, mas não faz diferença, que são empresas privadas que exploram este serviço por meio de delegação. Veremos daqui a pouco que essa delegação, ela vai se dividir ainda em concessão e permissão de serviços públicos, tá bom? Pois bem, senhores, estes são os serviços públicos. Vamos um pouquinho adiante, olhem só. Nós temos aqui a prestação, ela poderá ser centralizada ou direta, quando a própria administração pública central se encarrega da prestação desse serviço, ou poderá ser descentralizada ou indireta. Ela poderá ser descentralizada por outorga ou por delegação.
Essa delegação aqui, ela vai estar determinada, estabelecida, regulada pela Lei 8987 de 1995. Lei 8987 de 1995. Muito bem, vamos adiante. Apenas para encerrar essa parte referente a serviços públicos, gostaria de chamar a atenção para a forma de extinção das delegações de serviços públicos. Nós temos aqui estabelecido pelo artigo 35, lá da Lei 8987 de 95. No artigo 35, nós vamos ter as seguintes formas de extinção. Primeiramente, nós teremos o advento do termo contratual. Ou seja, simplesmente, os contratos, eles têm prazo determinado. Expirado o prazo, extingue-se o contrato, extingue-se a delegação do serviço público. Portanto, primeira hipótese, advento do termo contratual. Até aqui nenhuma novidade, até aqui problema nenhum. A segunda hipótese é de incampação. A incampação vai estar melhor descrita lá no artigo 37. É quando a própria administração pública resolve coativamente chamar para si um serviço que estava delegado a uma empresa particular, durante o prazo de delegação. Cuidado! O artigo 37 vai dizer que a incampação depende de duas coisas. Em primeiro lugar, de uma lei autorizativa. É preciso que uma lei diga, fica autorizada a incampação. Não pode o prefeito, sem mais nem menos, sem autorização legislativa, determinar a incampação. Não, é preciso que haja uma lei autorizativa específica. Mas é preciso que haja pagamento de indenização prévia. O prefeito deve depositar o dinheiro e dizer, olha só, empresa, estou chamando de volta para mim o serviço, está aqui o dinheiro, está indenizado, beleza, maravilha, tranquilo. Depois nós temos a caducidade. A caducidade é a extinção do contrato de concessão em função de descumprimento de cláusulas contratuais por parte do contratado, por parte da empresa privada, por parte da empresa concessionária ou permissionária. Se a empresa não presta um serviço adequado, se a empresa não presta um serviço correto, pode a administração pública determinar a caducidade do contrato. A rescisão é a mesma coisa que a caducidade, porém, por descumprimento do contrato por parte da administração pública. A administração pública, ao descumprir as cláusulas do contrato, poderá ser vítima, poderá ser objeto, poderá estar sujeita à extinção do contrato por iniciativa da parte contratada. O que é importante a gente ter bem claro é que a caducidade, ela pode ser declarada unilateralmente pela administração pública. A administração pública declara unilateralmente a caducidade, a autoexecutoriedade dos atos administrativos, assunto que nós trabalhamos em nossas aulas. Agora, a rescisão não. A empresa particular que quiser rescindir o contrato com a administração pública deverá entrar na justiça. Deverá entrar com uma ação na justiça justamente para obter essa extinção, esta rescisão do contrato. Nós temos ainda a anulação conforme disposto lá no artigo 59 da Lei 8666, também no artigo 53 da Lei 9784, também na súmula 473 do STF. Em havendo ilegalidade no ato, há de se declarar a sua nulidade. Há de ser anulado. Anular um ato administrativo significa declarar que ele é inválido, que ele nunca deveria ter feito surtir os seus efeitos, que ele é ilegal desde a origem. E por fim, falência ou extinção da empresa concessionária, obviamente, leva à extinção do contrato de delegação de serviços públicos. Pois bem, para encerrar agora esta nossa explanação, vamos falar sobre atos administrativos e ao mesmo tempo vamos falar sobre controle da administração. Eu vou falar especificamente sobre o artigo 53 da Lei 9784, que fala que a administração
deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Ou seja, sempre que a administração pública constatar uma ilegalidade nos seus próprios atos, deverá anular este ato. A anulação, como já mencionei anteriormente, a anulação significa reconhecer a ilegalidade do ato. Significa reconhecer que ele é ilegal desde a sua origem e que, portanto, nunca deveria ter feito valer os seus efeitos. Significa, portanto, desconstituir os efeitos do ato desde o princípio. Nós veremos que os efeitos da anulação do ato administrativo são ex tunc, efeitos retroativos. Por outro lado, senhores, nós temos a revogação. A revogação vai se dar por motivo de conveniência ou oportunidade. O ato é perfeito, o ato é correto, mas ele não é mais conveniente. Ele não é mais oportuno. A administração pode ir lá e pode revogar. Uma carrocinha de cachorro-quente, por exemplo. Uma autorização para instalar uma carrocinha de cachorro-quente no meio da praça. O prefeito, ao constatar que aquela autorização é correta, é legal, é perfeita, mas ao constatar que não é mais pertinente, que não é mais oportuna, que não é mais interessante, pode revogar esse ato administrativo. Senhores, a revogação, ela pressupõe que o ato administrativo seja perfeito, seja válido e seja eficaz. Pressupõe que ele ainda esteja fazendo valer os seus efeitos. A partir daí ele poderá ser revogado. O que vai dizer o STF a respeito? A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Falando sobre isso, senhores, e isso aqui é assunto que está presente na maioria das provas de concurso público. A anulação, a revogação. Fazendo um quadro comparativo em relação a essas duas figuras. A anulação com relação aos critérios, com relação aos efeitos e com relação à competência. Com relação aos critérios, senhores, os critérios para a anulação dos atos administrativos são critérios de legalidade. Ou seja, se o ato administrativo ele tiver vícios quanto à sua legalidade, ele será anulado. Com isso eu quero dizer que o que será analisado para a anulação de um ato administrativo será a sua legalidade ou não. Se o ato for ilegal, será anulado. No caso da revogação, ela ocorrerá com base em critérios de mérito. Conforme diz tanto o artigo 53 quanto a súmula 473. Os atos eles serão revogados com base em critérios de conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade que compreendem o chamado mérito do ato administrativo. Senhores, os efeitos do ato administrativo, os efeitos da anulação do ato administrativo são o que nós chamamos de ex tunc, ou seja, efeitos retroativos, efeitos desde a origem, efeitos desde o princípio. Por outro lado, na revogação, nós temos efeitos ex nunc,
ou seja, efeitos não retroativos. Ex nunc significa daqui para frente, daqui para diante. Quem é que tem competência para anular atos administrativos? A própria administração, mas não apenas a administração, também o poder judiciário. A administração pública e o poder judiciário. Por outro lado, a revogação, ela é exclusiva da própria administração pública. Senhores, vamos falar um pouquinho mais sobre a revogação. Vamos falar um pouquinho mais sobre a revogação. Extinção do ato administrativo com base em critérios de conveniência e oportunidade. Todos os atos administrativos podem ser revogados? Não. Atos vinculados podem ser revogados? Não podem. Somente atos discricionários podem ser revogados. Mas atos que sejam eficazes, atos que ainda tenham efeitos sendo sentidos, sendo surtidos, atos que já não surtam mais efeitos podem ser revogados? Não. Imagine, por exemplo, uma romaria, uma procissão. A administração pública concede autorização para instalar barraquinhas no largo dessa procissão. Pode revogar essa autorização 3 dias depois de passada a romaria? De acabada a romaria? Não, porque os efeitos não surtem mais, não existem mais efeitos. Certo? Portanto, a revogação, ela somente é possível em atos discricionários enquanto seus efeitos ainda são válidos. Certo? Ademais, enquanto não exaurida a esfera administrativa da autoridade competente. Eu dei uma decisão, eu posso revogar essa decisão, exceto se já recorreram da decisão e já levaram para uma instância superior. No momento em que eu dei a decisão, e depois recorrem da decisão, levam para uma instância superior, eu não tenho mais poder sobre essa decisão, eu não posso mais revogar. Senhores, essa foi a minha revisão para o concurso para secretário de diligência do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Espero que tenham compreendido e espero que tenham sido de grande valia para todos. Sendo assim, muito boa sorte no concurso e bons estudos.